Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje vamos começar um item novo do livro 2º, capítulo 4, Pluralidade de Existências. Vamos no item Sexo dos Espíritos, questões 200, 201 e 202. Não vou entrar no que diz respeito à homossexualidade, tá? Ou qualquer orientação sexual no sentido de LGBTQIA+, porque requereria um tempo que nós não temos. Eu vou falar num domingo sobre isso, específico, não no domingo agora, porque já está pronto o estudo, mas num dos próximos domingos, que é ao vivo, aí a gente vai falar um pouco mais sobre gêneros e devotar um tempo maior de explicação acerca da homossexualidade, acerca da bissexualidade, pansexualidade, enfim, do LGBTQIA+, tá? A gente vai falar sobre isso num domingo, porque aí o estudo é mais longo, é ao vivo, e podemos ter perguntas, enfim, e direcionarmos exatamente para onde nós queremos levar essa discussão. Aqui nós vamos trabalhar o básico, tá? Porque estamos estudando o Livro dos Espíritos, e se for o caso também, eu depois seleciono esse trecho e lanço como uma gota de espiritismo. Mas eu queria tratar num domingo esse tema mais precisamente, tá bom? Aqui a gente só vai pincelar sobre ele. Então vamos lá. Sexo nos Espíritos, estamos utilizando o livro da editora M como base de tradução. Questão 200. Os espíritos têm sexo? Resposta: não como o entendeis, pois os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na similitude de sentimentos. Então, os espíritos têm um sexo definido. Então, tem um espírito masculino e um espírito feminino. Há procriação no mundo espiritual? Não, isso não acontece no plano espiritual, né? Porque os espíritos surgem a partir de uma situação que a gente já explicou, desconhecida ainda, do princípio inteligente que já passou pelo reino mineral, já passou pelo reino vegetal, já passou pelo reino animal. Então ele surge como espírito. Como que nós entendemos o sexo? Nós entendemos homem, mulher e depois orientação sexual. Então estamos falando precisamente sobre sexo masculino e feminino, tá? Então existe dessa forma nos espíritos? Como nós entendemos? Não como a gente entende. Sexo masculino e feminino, mas baseados, há entre eles amor e simpatia, baseados na similitude, similar, né? Similitude de similar de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode, numa nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Tá, então, um espírito que hoje é homem pode vir a encarnar como mulher? Claro, vai ter que ser feito um trabalho no perispírito, uma preparação perispiritual, para que então haja o nascimento no corpo feminino. E uma mulher para encarnar no corpo masculino, também haverá uma modificação perispiritual na forma como a pessoa se entende, para então haver uma conformação perispiritual, e aí esse perispírito vai dar origem ao corpo. Uma das possibilidades de gênero diferente, o sujeito é homem, mas ele não se vê como homem, se vê como mulher, se entende como mulher, a pessoa nasceu mulher, mas se vê como homem. Aqui estamos falando de gênero, de orientação sexual. Muitas delas, eu disse todas, disse muitas delas, muitas vezes, essa troca de perispírito. Nessa encarnação eu sou homem, vivi tantos anos homem, vamos imaginar que eu tenha vamos supor que eu tenha uma viciação sexual, desencarno, no meu planejamento encarnatório, que engloba algumas encarnações, na próxima, necessariamente pela quantidade de provas e expiações que eu necessito, eu virei num corpo feminino, porém, no entanto, contudo, todavia, eu ainda tenho os resquícios
da viciação sexual que eu tinha, da orientação que eu tinha masculina, e isso vai me dar conflitos na próxima encarnação. Ah, Fábio, todo caso é assim? Não. Alguns, muitos na verdade, mas não todos, tá? Por isso que a gente vai fazer um programa específico sobre essa situação. O fato é que, para que o corpo seja masculino ou para que o corpo seja feminino, há necessidade que o perispírito esteja conformado assim, esteja nesta forma, esteja desse jeito. Então, se a pessoa não se entende no sexo que nasceu com sexo masculino, mas não se vê homem, nasceu no sexo feminino, mas não se vê mulher, é porque houve uma modificação perispiritual para que o corpo se formasse daquela maneira, mas ainda há resquícios das encarnações anteriores em que havia componentes, entre eles da viciação sexual. Eu disse todos? Não. Entre eles da viciação sexual. Então, precisamos debater mais esse assunto, falar mais sobre esse assunto e esgotar um pouco mais. Esgotá-lo definitivamente é impossível, mas esgotar um pouco mais, né, essa situação. O fato é que eu sou aquilo que eu entendo ser, não necessariamente aquilo que está na forma do meu corpo. Desde que, com honradez, com bondade, com a forma correta de agir com o outro ser humano. O escândalo há de vir, mas ai de quem por intermédio dele vier. Então, nós podemos e devemos ser aquilo que a gente acha que é, sente como é, sem nenhum preconceito em absoluto. Devemos ser aquilo que a gente sente que é, não necessariamente aquilo que meu corpo mostra, porque também pode ser uma prova para o espírito. Essa situação diferencial, né? Venho encarnando muito tempo homem, muito tempo homem, muito tempo homem, preciso aprender, adquirir as experiências como mulher. Aí venho num corpo feminino, houve uma conformação do meu perispírito dessa forma, mas eu, espírito, não me sinto mulher. Então, não podemos obrigar esse espírito encarnado num corpo feminino que ele haja como uma mulher, porque seria como obrigar um homem a agir como mulher, um homem hétero a agir como mulher. Seria uma violência tentar obrigar a mulher a ser mulher, tentar obrigar o homem a agir como homem, a ser homem, quando se entende, se vê, se compreende diferente. É uma violência que nós não temos o direito de fazer com ninguém. Percebe? Então é isso que nós temos que entender. Para eu nascer, o estudo de hoje aqui do sexo dos espíritos, para o sujeito nascer num corpo de homem, para o sujeito nascer no corpo de uma mulher, precisa fazer o perispírito tomar essa forma. Esse é o primeiro ponto. Fazer o perispírito tomar essa forma. A partir do momento que o perispírito toma essa forma, então eu venho para a vida sabendo o que vai acontecer comigo, das dificuldades que eu vou enfrentar quando se trata de provas, e quando é encarnação compulsória, sabendo das expiações que eu vou ter que passar nessa situação. E aí a promiscuidade é algo que causa problemas graves, independentemente de você estar com a sua orientação sexual e o seu corpo batendo ou não. Promiscuidade é sempre ruim. Devemos, inclusive, segundo Divaldo Pereira Franco, fazer o jejum da sensualidade, que isso ajuda bastante na evolução do ser humano. Tá bom? Questão 202. Quando se é espírito, prefere-se ser encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher? Resposta. Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas pelas quais deve passar. Vamos lá. Claro que isso pouco importa para o espírito, estamos falando do espírito um pouco mais evoluído. Um sujeito não tão evoluído, ele não se vê de primeiro momento, né, um sujeito egoísta, um sujeito vaidoso, como nós falamos a respeito de vaidade recentemente no Evangelho no Lar. Se você não viu, seria interessante ver. Sujeito extremamente vaidoso, seja masculino ou seja feminino, chegando no plano espiritual com muita sensualidade, muito ligado à sensualidade,
vai achar que tem o marido lá, que tem a esposa lá, que lhe deve satisfações, etc, etc. Essa coisa de posse que nós ainda temos aqui no mundo, infelizmente, não o amor em que liberta o outro, que faz o outro feliz, aquilo que a gente chama de amor, que na realidade é um egoísmo gigantesco, é uma ideia terrível, né, uma ideia horrível de amor que é possessivo. Não existe amor possessivo, existe egoísmo que a gente chama de amor possessivo, né? Tem que tomar cuidado. Tem uma explicaçãozinha de Kardec. Os espíritos encarnam como homem ou mulheres, pois não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais, e a oportunidade de adquirir experiências. Aquele que sempre tivesse sido homem saberia apenas o que sabem os homens. No livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, escrito por seu Caibar Schutel em espírito através da mediunidade do seu Abel Glaser, em um determinado momento ele vem vindo homem, 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 até que ele encarna como mulher em algumas encarnações e tem experiências gigantescas e evolui uma barbaridade quando isso acontece. E depois volta a encarnar como homem, depois volta a encarnar como mulher, mas a maioria das 17 encarnações do Eustáquio, narradas no livro, são dele homem. Né? Isso é curioso entender como os erros são cada vez mais graves, agindo, nascendo e mantendo-se como nós conhecemos aqui como homem. Isso é grave. Ele só começa a evoluir de fato quando ele passa pelas encarnações femininas, que ele dá um grande salto na evolução, e quando ele adquire uma sensibilidade que o faz pensar mais no próximo do que nele mesmo. Então é um livro divisor de águas realmente, recomendo para vocês, chama-se Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, da editora O Clarim, escrito pelo seu Caibar Schutel Espírito, através da mediunidade do seu Abel Glaser. É um livro fenomenal, são 17 encarnações, seu Caibar Schutel prima por escrever a regra geral, uma situação que aconteceu com Eustáquio, que é muito comum a todos nós, né? Nós temos muitos pontos semelhantes naquela situação. Então, o sujeito que é homem hoje, a grande possibilidade dele ter sido homem em muitas encarnações anteriores, sim. A pessoa que é mulher hoje e tem essa identificação com o feminino e o homem a identificação com o masculino, via de regra, eu disse todos, não, via de regra, tem muito, nas últimas encarnações, 10, 20 encarnações, a maioria delas foi como homem ou como mulher, dentro da identificação que se tem em cada situação. Mas é preciso trocar, porque senão não evolui. Eu homem, vamos imaginar que eu não tenha encarnado nenhuma vez homem ainda, nenhuma vez mulher ainda, só homem. Como que é ter um filho? Eu assisti muitos partos, filmei muitos partos, mas e aí, é a mesma coisa? Não. Aquela transformação que acontece quando a mãe ouve o filho pela primeira vez, sente o filho pela primeira vez, aquela transformação que acontece, a gente só ouve falar como homens, eu não sei como é que é. Para ser perfeito eu tenho que saber tudo. Tenho que ser colocado à prova como homem, tenho que ser colocado à prova como mulher, tenho que descobrir os equívocos como homem, descobrir os equívocos como mulher e transformá-los em qualidade. Senão não se evolui. Por isso que a situação de gênero é algo que você nasce, ninguém se torna, não é uma opção sexual, nunca use esse termo, opção sexual, é orientação sexual. Ela independe um pouco do sexo que você vai nascer. Aliás, independe de tudo do sexo que você vai nascer. Sexo físico, biológico. Temos que analisar bem isso. Então aqui nós estamos trabalhando biologia, sexo dos espíritos. Os espíritos têm sexo? Não, tanto faz como tanto fez. Precisa encarnar nas duas situações para entender aquilo que vai acontecer.
quando se está imerso na carne nos dois corpos. No planeta de regeneração é assim também? É assim também. No mundo feliz é assim também? Aí já estamos falando de não ter sexo mesmo e tanto faz o corpo que me derem, porque na realidade ali é uma experiência que só está me preparando para o mundo divino, né? É uma experiência um pouco diferente da expiação que nós estamos hoje, expiação e provas, e regeneração que estamos chegando, que em breve seremos na Terra. É nessa situação, é nessa linha. Não vou me alongar mais, é isso, essa gota de espiritismo. Amanhã nós vamos falar de parentesco, filiação. Aqui vão surgir algumas dificuldades de entendimento, vai parecer até um pouco duro, né? Vão parecer um pouco duras as respostas e as considerações, mas nós vamos ver que no final das contas o que vale realmente é a família espiritual e não necessariamente a família carnal. Certo? Mas isso fica para amanhã. Beijo para você que fica, tchau.